Vamos conversar um pouco aqui no programa Militão e Militão sobre algumas pós-graduações na área de Direito, com o professor Danilo Del Arco, que é docente de graduação em Direito lá da Unifil, mas também é coordenador desses cursos de pós-graduação em Direito Civil e Direito do Trabalho. Como vai, professor? Tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Conta um pouco, o que a Unifil está ofertando? A Unifil ela tem um leque de opções na área de pós-graduação, né? Em todas as áreas, saúde, direito, enfim. Eu fico com a parte da coordenação de algumas especializações em direito, que é quem quer se aprofundar no direito civil, né? No direito do trabalho, previdenciário e no direito penal. A gente tem outras também, que não estão sob a minha coordenação, mas nós temos perícia judicial, sob a coordenação do professor João Ricardo e da professora Priscila. É bem legal, o aluno já sai pronto para fazer perícias, né? Nós temos também uma pós-graduação em Direito Notarial e Imobiliário, então quem está envolvido nesse mercado imobiliário é bem interessante. Então a gente tem um leque de opções. As minhas especializações, principalmente a de Civil e a de Trabalho, elas têm um diferencial porque elas permitem que quem comece a fazer possa terminar essa pós-graduação com mais de um título. Opa! O aluno pode terminar com, no caso da de Isso Civil, é interessante, hein? É uma pós diferenciada na cidade, porque às vezes o que acontece? O aluno ele quer um plus na carreira, para fazer um concurso, uma pontuação melhor. Então a gente permite que, conforme as regras do MEC, que ele possa ter até o final, no caso da de Civil, 3 títulos. Então ele vai ter 3 certificados especialistas, porque ele vai ter 3 aprofundamentos. Ele vai ter aprofundamento em processo civil, responsabilidade e obrigações e direito de família e sucessões. Então ele vai sair com esses 3 certificados. E na de trabalho ele vai ter 3 focos na área trabalhista: direito coletivo internacional, direito individual, processo de trabalho, e também tem a possibilidade dele fazer de previdenciário. Então a de trabalho ele pode sair com até 4 títulos. Olha. E isso ele vai fazer em 1 ano e meio os créditos e 6 meses o TCC, que é opcional, se ele decidir fazer o TCC. O TCC é opcional. O MEC hoje fala que é opcional, ele dá a opção para as escolas escolherem. Algumas ainda obrigam a fazer, a gente não obriga. O que a gente pretende? Que o aluno faça a pós-graduação dentro do formato profissional que ele quer. Então, se eu quero fazer uma pós-graduação, um aprofundamento profissional na advocacia, eu não preciso apresentar o TCC. Se eu quero fazer uma pós-graduação pensando num mestrado, um mestrado numa faculdade específica, que é o meu sonho, e nessa faculdade eles exigem para pontuar o TCC, então eu vou fazer o TCC, porque aí o meu título precisa do TCC. Ele que escolhe. Ele que escolhe. Eu vou fazer um concurso de magistratura e vi que no edital eles pontuam mais quando tem o certificado com artigo, com TCC. Então eu vou fazer o TCC. Então a gente dá a opção para o aluno para que ele possa escolher como ele quer finalizar o título dele. Ele tem que fazer a carga horária obrigatória. Feita a carga horária obrigatória, ele vai ter mais 6 meses para fazer o TCC se ele quiser. As aulas são como? São presenciais? Presenciais. Né? A gente passou pela pandemia, então a pandemia a gente tinha aula ao vivo, né? E os alunos assistiam em casa. Depois a gente, quando começou a terminar ali a pandemia, começou a voltar, a gente ainda continuou com alunos assistindo em casa e presencial. Então a gente fazia ao mesmo tempo, ao vivo e presencial. Só que a gente percebia que até os alunos não gostavam muito desse formato, sabe? E os professores também, porque às vezes o professor, ele está ali, a gente chama os professores os melhores da região, a gente chama juiz, advogado. Então a pós ela tem que ter uma conotação prática. Eu peço para o professor montar a teoria e mostrar para o aluno como que aquilo vai ser usado no caso prático. Então, às vezes o professor, para falar de um caso, por exemplo, como é que um juiz vai falar de um caso ali que ele está atuando? Eles não gostam muito de falar, ainda mais está sendo gravada a aula. Então, quando a aula é presencial, o professor fica mais à vontade. Aí ele pode citar um caso específico, ele sabe que ninguém vai expor isso, entendeu? Então, a gente decidiu, do ano passado para cá, retomar o 100% presencial. Então, as aulas são aos sábados, né? Os alunos vão aos sábados. No caso de as que eu coordeno, as outras, a de perícia de notarial, imobiliário, é sexta-noite, sábado, o dia todo, a cada 15 dias. As minhas são aos sábados, de manhã à tarde. E aí o professor fica à vontade, ele monta um cronograma, ele ministra a aula, ele traz os casos que ele pode, que ele quer falar. Obviamente ele não vai trazer nomes das partes, mas ele fica mais à vontade e os alunos conseguem uma interação maior ali, entendeu? A gente percebe que com presencial
os alunos conseguem fazer parcerias, os alunos, né? Porque ali são vários advogados ali, né? Bastante networking. Exatamente. Então, você vê que muitos ali saem parceiros em escritório, então é bem interessante. Então, do ano passado para cá, as nossas especializações estão 100% presenciais mesmo. E as turmas normalmente começam quando? Olha, aí depende da quantidade de matrículas, né? Sempre assim. Mas normalmente a gente começa no primeiro e segundo semestre. Tá. Então, normalmente por volta de março, abril. E eu já cheguei a abrir turma em novembro. Ou seja, a gente tinha uma quantidade de aluno suficiente e decidimos abrir a turma em novembro. E o pessoal começa, entendeu? Então, a gente atingindo aquilo que é o mínimo necessário, a gente já abre a turma. O professor Danilo também é conhecido pelo curso preparatório para o exame da ordem, né, professor? Quantos alunos já aprovados na sua história nisso? Pois é, a gente faz as contas, né? Eu comecei dando aula de OAB em 2004. Certo. Então, esse ano fez 20 anos de OAB. E a gente fez as contas, já deu uns 4 mil aprovados ou mais. Porque a gente conta apenas os aprovados naquele curso. Eu não conto, por exemplo, se o cara não passou e ele passa no próximo, eu não conto ele. Ah, tá. Entendeu? Mas se fosse contar, era muito mais. Então, assim, nós tivemos aí o período de 2008 a 2011, mais ou menos, que eu ministrei aula na região toda, porque eu ministrava aula em Londrina, Apucarana, Maringá, né? Que aprovava, assim, por exame, 500 alunos. Uau, por exame. Brincadeira, não? Porque eram 3 cidades, né? E basicamente todo mundo optava por direito de trabalho, que era mais fácil. Passava muita gente. Então um cálculo aproximado aí é de uns 4 mil aprovados, assim, que com certeza foram. Que maravilha, hein? Bem interessante, graças a Deus. Mas o exame, a prova está cada vez mais difícil, né? Cada vez mais. Ainda mais com a pandemia, que nós tivemos aí 2 anos praticamente com aulas online, muitos alunos não assistiam às aulas. Isso acontecia. A gente postava o vídeo, o aluno não assistia, dava um dia, às vezes, para fazer a prova, então colavam. Então a gente está percebendo que agora esses alunos estão sentindo essa ausência que eles tiveram de não ter mantido firme os estudos, né? Então a gente percebe que além da prova ter dificuldade, ter sido dificultada, a qualidade do aluno está pior. Por quê? Porque ele praticamente jogou 2 anos fora. Ele não estudou. Por mais que as faculdades faziam os professores postarem as aulas, né, se dedicarem ali com os alunos, tirando dúvida, muitos, 80% dos alunos não mantiveram o ritmo de estudo. Então agora eles estão sentindo. Então a gente está tendo no último exame de OAB aí, nós tivemos em torno de 28% só de aprovação. Professor, muito obrigado. Só falando como que faz para se inscrever na pós-graduação da Unifil? Só ligar lá na Unifil, 3375-7575, 3375-7683, tá? Falar com a Sandra do comercial lá, tá? Principalmente 3375-7683, ligar lá na Unifil, tranquilo, a Sandra vai atender o pessoal do direito, vai mostrar para eles o planilhamento de pagamento, se ele quer ter 1 título, 2 títulos, 3 títulos, 4 títulos, ela vai mostrar as formas de pagamento, tem até a possibilidade de parcelar, tem 36 vezes, então a parcela consegue ficar no bolso do aluno, cabe no bolso dele, e realmente a qualidade, o aluno já sabe como que funciona, né? Ele sabe que a qualidade é muito boa. Professor Danilo, muito obrigado, volte mais vezes, grande abraço. Pode deixar, obrigado.